Fizeram um comentário aqui em um dos vídeos do canal, e um comentário bem extenso, bem abrangente, complexo, e eu achei legal responder através de um vídeo, porque esclarece vários assuntos em relação ao canal, que eu acho que seria legal todos contemplarem. Eu vou ler aqui, ó. Diz o seguinte: vou aproveitar essa sua onda de vídeos para expor o que acredito estar percebendo em seu canal e, se possível, pedir sua atenção e reflexão para o que vou escrever aqui. Um comentário bem respeitoso, bem interessante, uma crítica construtiva, então vale a pena a gente dar uma olhada, né? Diz o seguinte: conheci o canal Guerreiro por um canal chamado Segredo na Ilha de Santa Catarina, se não me engano é assim, onde falava sobre um artefato procurado pelos maçons, etc. Tem 3 vídeos no canal, até onde sei, um deles é seu. Nem mesmo sei se você sabe deste seu vídeo por lá. E assim que achei seu canal, fiquei interessado em saber mais sobre o assunto. Tá, vamos começar comentando por aqui. Brother, esse canal Segredo na Ilha de Santa Catarina é meu mesmo. Por isso que acabou linkando para o canal Guerreiro, porque esse canal também é meu. Inclusive, se você descer aqui nos meus vídeos postados, recentemente eu fiz um vídeo explicando o objetivo do canal Segredo na Ilha de Santa Catarina. A teoria conspiratória sobre a busca dos maçons pelo artefato secreto não existe, né? É uma construção. Foi um canal que eu fiz na tentativa de criar uma teoria de conspiração e estudar os efeitos de uma teoria de conspiração na internet, tá certo? Esse Segredo na Ilha, esse canal foi feito acho que uns 2 anos atrás, com a intenção justamente de fazer uma experiência social e ver o comportamento das pessoas em relação a uma teoria de conspiração. E deu certo, né? Afinal, o vídeo chamado Artefato Secreto da Ilha de Santa Catarina, esse vídeo hoje em dia deve estar alcançando 300 mil acessos. E o canal virou uma verdadeira febre. Então, realmente funcionou. Eu queria ver se eu seria capaz de criar uma teoria de conspiração e qual seria a reação e a magnitude que iria tomar uma teoria de conspiração. Eu fiz vários estudos sociais utilizando esse canal como propósito. Foi bem interessante. Continuando ali, você diz o seguinte: porém, você não falou muito sobre ele, até porque o assunto foi tratado por terceiros, enfim. Bom, ainda curioso pelo seu canal, fui vendo vídeos em que os títulos me agradavam. Vídeos de filosofia convencional e mística, e alguns tidos como teorias de conspiração, como por exemplo a história oculta do rock. Achei interessante a forma que abordava os assuntos e como você trazia bem também dados nos vídeos. Vendo mais e mais. Aí então, sobre essa parte. Realmente, este canal Guerreiro tem acho que 3 para 4 anos de existência e deve ter mais de 600 vídeos. Então houveram vários momentos nesse canal. Um dos momentos foi quando, no início ainda, né, eu abordava mais questões sobre história da filosofia, hermetismo, esoterismo, né, sempre com uma visão crítica, afinal eu sou cristão e não esoterista. Mas eu abordei vários assuntos acerca do hermetismo e filosofia também, convencional, porque sou professor de filosofia. Então, assim, um pouco desses temas se esgotaram, afinal de contas, eu fiz dezenas de vídeos sobre filosofia convencional, dezenas de vídeos sobre hermetismo, né? Então, esgotou-se um pouco do assunto, apesar de que eu continuo fazendo até hoje, né? E são vários momentos da vida desse canal, tá entendendo? Esse momento que você falou aí, a história oculta do rock, hermetismo, filosofia, né? Foi um pedaço da vida desse canal, onde eu andei abordando esses assuntos. Eu continuo abordando todos esses assuntos. No entanto, há momentos, né, na vida de um canal. Continuando ali, ele diz o seguinte: achei interessante a forma que abordava os assuntos, vendo mais vídeos. Aí, ó. Vendo mais e mais dos seus vídeos, cheguei à conclusão de que você tinha a seguinte visão de mundo, abre aspas. Existe um mundo que antecede o nosso plano, um mundo que não percebemos de imediato, porém com esforço conseguimos navegar por ele. Esse mundo seria o mundo espiritual. Até então, beleza, fui vendo mais vídeos. Até que fui percebendo uma certa incoerência em suas falas, ou um total engano meu de interpretação. Bom, eu ainda acredito, continuo tendo essa visão também sobre um mundo paralelo ao mundo material, né? A questão de um mundo espiritual ou de um mundo não físico, um mundo conceitual. Eu ainda trabalho muito essa questão da geometria sagrada, continuo falando nesse tema, né? A ideia de
de uma dimensão não física que dá condição ao mundo físico, né? Eu continuo trabalhando nesses assuntos. Tá, aí continuo ali. Vi um vídeo seu em que você comenta sobre a diferença entre ciência e filosofia. E em dado momento do vídeo você afirma: não sei exatamente não sei exatamente da maneira que vou escrever, porém com o mesmo conteúdo, tá? E eu afirmo o quê? Ah, que quase todas as coisas já foram explicadas por meio da ciência, empirismo. Nisso, então, a filosofia estaria ainda por aí para perguntar não mais o como, né, mas o porquê das coisas. É isso mesmo. A ciência não encontrou respostas para toda a maioria das coisas, mas a ciência vem encontrando muitas respostas, né, a nível empírico. Questões que não são empíricas, realmente a ciência não encontra respostas e não vai encontrar, porque são questões que extrapolam a comprovação empírica, né? Ok? E realmente a filosofia ela não está aí para encontrar respostas concretas e sólidas e empíricas como a ciência. A filosofia justamente está aí para perguntar o porquê das coisas e trabalhar com as questões justamente que a ciência não aborda, né? Que a ciência não abarca, que são questões que vão para além do empírico, né? A filosofia acaba dando conta dessas outras questões. Ok, a ciência de fato está avançando cada vez mais e encontrando respostas para diversas perguntas. Sim, isso é inegável. A questão é que essas respostas estão sempre dadas com base apenas no plano físico, ignorando totalmente o plano espiritual, conceitual, o mundo das ideias, chame como referir. Não é que a ciência está negando o mundo conceitual, o mundo não empírico, né? As questões que vão além do empírico. Não é que ela está negando, é que ela não tem capacidade, a ciência, a capacidade que eu digo não está no escopo da ciência abordar questões que vão além do que ela é capaz de explicar. Justamente as questões não empíricas, as questões que não podem ser verificadas através da experiência empírica, não fazem parte do escopo de investigação da ciência. Então não é que a ciência quer negar essas questões, é que essas questões simplesmente não fazem parte da experiência da ciência, né? da realidade científica. Por exemplo, a ciência nunca vai provar a existência de Deus, porque Deus é um conceito que não pode ser verificado empiricamente. Então não é que a ciência nega a Deus. Alguns cientistas meio, né, radicais aí, ateus, ficam querendo negar a Deus. Mas não é papel da ciência provar ou desprovar a existência de Deus. Simplesmente não está no seu escopo, não está na sua capacidade provar questões que não são possíveis de ser provadas de forma empírica, tá entendendo? Então, a ciência não quer negar certas coisas. Ela simplesmente não aborda essas coisas porque não faz parte das suas capacidades. E acreditar mesmo assim que a resposta está totalmente correta, sem margem para erro, seria perigosíssimo. É como se explicássemos como funcionam os efeitos e transformássemos tais efeitos em causas para outros efeitos, e assim sucessivamente, porém a causa em si, o plano primeiro universal, é ignorado. Eu não entendi muito bem, mas tudo bem, vamos lá. Com tal incoerência é que acredito que nascem seus vídeos em que muitas vezes debocho de pessoas que trazem um bom material e que têm de fato essa visão. Não digo todos que você comentou, acredito que apenas 2 até onde vi pelo menos. Bom, eu não sei exatamente de que deboche que você está falando, mas às vezes eu debocho um pouco dos terraplanistas, porque chegam a um nível de absurdo da coisa, né? Às vezes eu debocho também um pouco de teoristas de conspiração, mas não é um deboche, é um pouco de comédia mesmo, pra gente rir um pouco. Então, às vezes eu trato realmente assuntos de terra plana ou lá vem a propaganda. Vai, filho, vai. Seu dinheiro rendendo mais que na poupança. Ah, de novo, tá vendo? Fiz um vídeo esses dias sobre essa história de investimentos, né? Não quero investir, amigo. Deixa aqui. Deixa eu voltar lá. Não é deboche, mas é um pouco de ironia, pra gente dar um pouco de risada, porque às vezes é rir pra não chorar, tá entendendo? Questão de teoria de conspiração, apesar de eu já ter caído nessa também, tenho parcela de culpa, mas são poucos vídeos. Se você for ver num canal de 600 vídeos, os vídeos que eu faço um pouco irônicos, dá de contar nos dedos quais são, tá entendendo? Então, bom, quem não gosta das minhas ironias tem o direito e a opção de não assistir os meus vídeos. É uma liberdade que as pessoas têm, assistir ou não os meus vídeos. E aí ele diz o que mais aqui? Deixa eu ver. Pá. Comentou, a partir do momento que existe um plano espiritual. Não, já foi isso aqui, né?
Onde é que eu tava? Com tal incoerência que acredito que nascem seus vídeos, em que muitas vezes debocho de pessoas que trazem um bom material. Ó, e na minha opinião, posso estar errado, mas eu debocho daqueles que não trazem bom material. Os que trazem bom material, eu falo bem, eu exponho, eu compartilho, né? Inclusive, você vai ver, por exemplo, ali, o canal Além da Terra, do Itamar, que faz um trabalho excepcional em relação à astrofotografia, dentre outros. Os que trazem bom material, eu faço o maior empenho em divulgar, em compartilhar esse material. Agora, os que fazem um mau trabalho de desinformação ou passando conteúdos irrelevantes, esses aí eu não tenho como dar crédito, né? A partir do momento que... Onde é que estava? Pois a partir do momento em que existe um plano espiritual, encontra-se uma brecha nas afirmações científicas. Quando se tem brechas em tais afirmações, podemos ter a dúvida. Com a dúvida e as ferramentas necessárias, podemos criar nossos próprios estudos verdadeiramente preocupados com a verdade, entende? Claro, claro que existem brechas, claro que existem uma série de assuntos que não são abordados pela ciência e que podem ser vistos por outros ângulos. Eu concordo com isso que você falou. Bom, para não ficar com muitos rodeios, fica a pergunta que gostaria que respondesse, se possível. Você realmente acredita em um plano espiritual? Eu acredito, brother. Eu acredito sim em um plano espiritual. Eu sou cristão, acredito em Deus, principalmente, né? Não há como acreditar em Deus sem acreditar num plano espiritual. Eu sempre abordei esses assuntos aqui, eu falo muito sobre geometria sagrada, ou seja, sobre a existência de um outro plano não físico, que dá condições para que a matéria se manifeste. Né? Eu trabalho vários assuntos sobre hermetismo, sobre religiões e sobre planos espirituais também. Isso, eu nunca neguei isso. E eu acredito. Eu acredito em uma série de coisas, eu acredito, né? Inclusive na possibilidade da existência de múltiplas dimensões, de mundos além do físico, né, que podemos chamar, entre aspas, de mundo espiritual, ou mundo conceitual, mundo não físico, né? Eu abordo essas questões e acredito. Olha, ele diz o seguinte: o guerreiro que fez o vídeo sobre história oculta do rock é o mesmo de hoje? Ou aquilo também foi uma simples teoria conspiratória? Não, o guerreiro que fez o filme sobre, o vídeo sobre a história oculta do rock é um guerreiro de 2, 3 anos atrás. E garanto que você, há 3 anos atrás, não é o mesmo de hoje. Porque nós estamos sempre mudando, evoluindo, desconstruindo e construindo novas teorias, né? Mudando de opinião. Se eu fosse o mesmo hoje do que eu era há 10 anos atrás, 20 anos atrás, ou há 3 anos atrás, né? É porque alguma coisa está errada. Não há como nós sermos os mesmos o tempo todo. Imagina, 3 anos atrás, eu estava no início de um canal. A História Oculta do Rock foi uma das primeiras séries que eu fiz. E eu já andei muito, 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 já fiz muita caminhada depois disso. Já passei a acreditar em novas coisas, já desconstruí outras e vice-versa. Muita coisa muda. Então, meu pensamento não é mais o mesmo em relação a muitos assuntos. Ou aquilo também foi uma simples teoria conspiratória? Não, eu acredito que, no caso da história oculta do rock, realmente existem muitas facetas por detrás da história do rock que não acredito que sejam conspirações. Existem muitos fatos ali plausíveis, congruentes em relação a esses mistérios que existem por detrás da história do rock. E ele finaliza dizendo o seguinte: que fique claro que estou tentando te propor uma reflexão para crescimento mesmo, pois gostei muito do seu canal. Eu achei maravilhoso o teu comentário, achei super. Acrescentou muita coisa, muito bom mesmo. Me deu a oportunidade de esclarecer esses assuntos e realmente de fazer a reflexão a qual você me propôs. E você disse ali, que fique claro que estou tentando por uma reflexão para crescimento. Uma reflexão para crescimento. Crescimento justamente é esse evoluir do pensamento. Por isso que eu não sou mais o mesmo que eu era há 3 anos atrás em relação a hoje, porque estamos sempre crescendo, como você mesmo acabou de afirmar. Agradeço muito a oportunidade de fazer essa reflexão com todos vocês. Um grande abraço.